A paz do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou passando aqui brevemente para deixar uma mensagem para você aí meditar nessa palavra. Ontem a gente estava falando sobre Davi, quando Davi entrou em adultério, ele pecou contra o Senhor, e ele, sabendo como era um homem ungido de Deus, um homem cujo coração era um coração semelhante ao de Deus, segundo o coração de Deus, ele pecou, irmãos. Não é, a gente comete pecados no caminho, mas a grandeza do ser humano é se arrepender dos pecados, se voltar aos caminhos do Senhor, voltar a ter a mesma intimidade. O salmista Davi, quando ele pecou com Betseba, ele adulterou, e ele se arrependeu, porque o profeta Natan foi lá repreender ele. E no Salmo 51 ele relata esse sentimento de arrependimento. E no Salmo 51:10 fala que cria em mim um coração puro, ó Deus, né? E renova dentro de mim um espírito estável. Esse espírito estável da gente estar sempre em comunhão com o Senhor. Eu fico vendo pessoas brincando com as coisas de Deus, irmãos, e não é hora de brincar com as coisas de Deus. Se deixar de ir num culto, tem vários motivos, amém, Deus conhece a necessidade de cada um, mas separe um tempo para o Senhor, não deixe de congregar, não deixe de buscar a igreja, de buscar os caminhos do Senhor, porque, pastor, eu estou orando de casa, eu tenho... Irmãos, uma brasa fora do braseiro, ela vai esfriar, ela não vai ter a mesma intensidade, não vai ter um calor humano, um abraço, porque a gente nesse mundo passamos por muitas tribulações, igual o salmista lá em Salmos 34 fala, grandes são as tribulações dos justos, mas o Senhor livra de todas aqueles que tiverem compromisso com Deus, irmãos. Eu vejo pessoas que estão com o pé na igreja, mas a cabeça no mundo, falta os cultos, já não se importa mais de faltarem os cultos, não tem, sabe, uma reverência com a palavra, não tem sentimento de temor pelo Senhor. Quando o salmista coloca aqui, me dá um espírito instável, não importa qual momento seja, se é noite ou dia, eu estarei adorando ao Senhor, estarei louvando ao Senhor, feliz, alegre de servir ao Senhor, independente de situações desse mundo, irmãos. A gente tem que dar graça, igual o irmão Edilson pregou ontem, independente da situação que a gente está vivendo, dai graça. Jesus é bom, graças a Deus. Se eu fiquei desempregado, estou com saúde, graças a Deus. A gente não pode, irmãos, ficar vivendo uma vida de farsa, uma vida de servir pela metade ao Senhor. A gente tem que se entregar. Eis-me aqui. Senhor, é hora do culto, eu estou aqui. Senhor, é comunhão, eu estou aqui. Senhor, o que eu preciso fazer na sua obra? Eis-me aqui. A gente não pode, irmãos, ir às vezes no mês, um domingo, 2 na igreja, e se dizer cristão. Quando a gente se diz cristão, a gente é pequenos cristos, não só no andar, mas no falar, na comunhão com o corpo de Cristo, né? Tá ali frequentemente. Irmãos, muita gente se diz evangélico, mas evangélico é uma religião. Nem todos os evangélicos são cristãos, irmãos. Eles vivem uma ilusão e não uma conversão. Existe uma diferença muito grande em relação a esse assunto. Ser iludido, ser convencido é uma coisa. Existem muitas pessoas na igreja convencidas que ali é o melhor lugar, mas não se converteu. Está ali ainda com a face fechada, não tem alegria de espírito e não conheceu a Cristo ainda. Não importa, irmão, você tem 30 anos de evangelho, mas se ela não é ainda convertida, ela é uma pessoa convencida a viver um cristianismo, mas não é cristão. Então eu te convido hoje, quarta-feira, ter um culto abençoado, tem uma pregadora que vai ser uma benção, ela já é uma benção. Domingo temos culto, não deixe de faltar o culto, irmãos. Eu sinto falta, mas eu creio que se tivesse assim em comunhão em outra igreja, eu até ficaria feliz, irmãos. Mas eu fico triste de saber que não está em outras igrejas e não está frequentando lugar nenhum, está parado em casa,
Então eu te desafio, esteja uma luta com o Senhor e peça a Ele, assim como Davi, me dá um espírito estável, para que a gente possa queimar todos os dias, não só no domingo e varar a semana toda sem a presença dEle, irmãos, mas que o Senhor é contigo. Reflita nessa mensagem que eu estou mandando. Se você se sente que não está em comunhão com o Senhor, volte aos pés do Senhor, se arrependa. Todos os dias a gente está lá em casa, lá, disposto a orar com vocês. O que vocês precisar, a gente está disposto a ajudar. Em Cristo Jesus, irmãos, somos mais que vencedores. Precisamos declarar isso em nome de Jesus. Deus abençoe.